Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos buscando nele a condução do seu Espírito Santo. E é importante que quando nós paramos para meditar na palavra de Deus e compreender essa palavra na sua essência, como ela é, nós começamos a entender que a obra de Deus, o propósito dele, é muito maior do que aquilo que a gente possa assimilar, que a gente possa dimensionar. Porque há uma ação do Espírito Santo em nós que nos leva a uma visão mais ampla a respeito do reino. Embora que você não esteja compreendendo a princípio o que o nosso Senhor ele está relatando, ele está fazendo, embora que você não entenda todo o percurso por onde você tem que percorrer, mas quando você para entender e aceitar o propósito de Deus, ele se encarrega de revelar-se aos seus filhos e revelar o seu projeto para que nós possamos realmente ter esse entendimento. Eu quero meditar com você hoje Gênesis capítulo 37. Fala da história de um jovem sonhador, de um jovem chamado José, um garoto de 17 anos, como relata esse texto. E o versículo 5 desse capítulo 37 narra-nos algo muito interessante, que José diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Ao verso 5: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. José era um filho preferido do seu pai. Era um filho que ele amava mais do que os outros, e Jacó não fazia questão nenhuma de esconder isso dos seus outros filhos. José era o filho da sua velhice. Ele era o filho da mulher que Jacó trabalhou 14 anos por ela. Observamos algumas características que Jacó, ele deixava isso bem claro. José era o filho mais amado. José era o filho da sua velhice. José, ele tinha toda a proteção do seu pai. E José era também um dos preferidos do Senhor, justamente por causa da sua vivência, como ele se portava diante de Deus. Isso são qualidades que José tinha, que diferenciava eles dos outros, era justamente o amor que ele tinha pelo Senhor. E isso, Deus o agraciou José com dons. Observe que o José, no verso 5, ele conta aos seus irmãos que ele teve um sonho. Estavam eles no campo, colhendo o trigo, e o feixe de José ficou em pé, enquanto os dos outros se curvaram. Para um judeu interpretar o sonho desse, era muito fácil. Rapidamente eles compreenderam, eles interpretaram aquele sonho que José ia governar sobre eles, quanto, na verdade, os judeus, o filho mais velho, era que se tornaria governador dos mais novos. Ele que tinha direito à herança, ele que tinha direito a herdar o que o seu pai tinha construído. Foi justamente o que aconteceu com o próprio Jacó,
com Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura trocando por um prato de guisado. Mas observamos que os irmãos de José o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos. Já não era bem visto pelos irmãos por ser o preferido do seu pai. E por Jacó não ocultar isso de ninguém que tinha sua preferência por José, os seus irmãos odiavam. E por causa do sonho, odiavam ainda mais. Eu quero falar com você, baseado nesse texto, falando claramente daqueles que têm sonhos. Quero chamar a sua atenção para esse ponto importante. Se você tem sonhos e acredita que esses sonhos eles são justamente apresentado, esses sonhos é o próprio Deus que de uma certa forma tem se revelado a você e tem projetado algo para a sua vida e tem te mostrado isso através dos seus sonhos, e esses sonhos eles possam até causar em pessoas invejas, ciúmes, por você ser diferente dos demais. E isso pode causar neles algum tipo de sentimento contrário, até mesmo revolta. Mas o que é importante é que, por fato de muitos não crerem, não acreditar, não concordar e até mesmo não aceitar isso, isso não muda o fato de que Deus ele está no controle das coisas. Isso não muda o fato de que Deus ele vai te conduzir e nessa condução você pode passar por altos e baixos da sua vida, mas o importante é que você não vai perder o foco. E José se tornou alvo dos seus irmãos justamente por causa dos sonhos. E eles ficaram com tanta raiva de José que projetaram, mataram o próprio irmão, derramar o sangue do próprio sangue deles. Porque José era filho do mesmo pai, como todos os outros. E eles projetaram matá-lo. Mas o plano de Deus, ele vai muito além do que aquilo que os outros tramam contra você, porque quem tem propósito de Deus, o próprio Deus, ele se encarrega de cuidar, de zelar, de preservar, de sustentar. E agora eles projetaram matar José. Lançaram-o dentro de um poço. Aquele lançar dentro de um poço era ganhando tempo para decidir o que fazer com ele. Só que uma coisa eles não podiam deixar de fazer, era permitir que José voltasse para casa. Porque se eles permitissem que José voltasse para casa, eles estariam arruinados. Então, de qualquer forma, eles iam tentar tirar José das suas vidas, seja matando ou tomando decisões qual fosse ela, o objetivo era tirar José do caminho. Quantos homens e mulheres de Deus têm sonhos, têm projeto, propósito? Enquanto eles estão trabalhando em benefício do reino, enquanto eles estão se esforçando para serem melhor a cada dia, tem outros tramando contra para tentar parar, até mesmo tentar tirar você do alvo, fazer com que você esmoreça. Mas observe que Deus ele sempre manda um socorro. Não importa as vias que se viabilize, que um homem tome, mas se ele estiver dentro de um propósito, Deus ele sempre vai conduzir ele a um objetivo que o Senhor tem estabelecido. No cair da tarde, passa uma caravana de ismaelita. Eles não querendo matar, agora o propósito de Deus tem que se cumprir.
José, afinal de contas, tinha sonhos. E talvez os sonhos que Deus tem para você, assim como teve para José, ele não está condicionado simplesmente àquele ambiente onde você está. Às vezes, para que esse sonho se cumpra, e quando Deus tem um projeto muito maior do que você mesmo, ele pode tirar do meio de pessoas medíocres que não acreditam no seu sonho. E é importante que para que o sonho de José se realizasse, era necessário ele sair do meio do convívio dos invejosos, daqueles de mentes vazias e demoníacas, que só pensavam em se dar bem e não trabalhava para o bem do outro. Os irmãos de José estavam com inveja dele, porque o propósito, o projeto de Deus na vida de José era muito além. E ele estava com uma mentalidade tão empobrecida que só pensava nos bem-estar de cada um, de tirar proveito. Porque tem pessoas que elas tentam tirar você do caminho porque ela acha que aquilo que você está fazendo vai tirar dele algum direito, vai tirar dele algum bem, quanto na verdade, quando Deus trabalha, ele trabalha em benefício de todos, usando alguns que se coloquem nessa condição. Então José foi vendido para os ismaelitas, achando os irmãos que estavam se livrando de um problema, quanto na verdade José estava se encaixando justamente dentro do propósito de Deus. Às vezes as pessoas acham que tirando você de algumas posições, ela acha que estão se livrando de problema, quanto na verdade estão te empurrando para cima do propósito. Estão te ajudando você crescer, melhorar, amadurecer, ser alguém preparado. José sai de Canaã como um escravo, vendido para os ismaelitas, para o mercado de escravo. Quando chega no Egito, o plano de Deus, que já entrou em ação desde Canaã, vai se concretizando. Observe como Deus trabalha, como Deus age. Foi parar no mercado de escravo, foi comprado por Potifar, foi para a casa de Potifar administrar riqueza. Dentro de pouco tempo, Potifar, ele reconheceu o valor daquele escravo. Ele reconheceu o potencial daquele hebreu. E colocou ele como chefe dos demais, como mordomo da sua casa, como um administrador. José estava escravo, mas ele nunca se sentiu um escravo. O grande problema hoje é que as pessoas não crescem, porque quando alguém diz para ele que ele não presta, ele simplesmente aceita e coloca essa roupagem. E José estava escravo, mas José não se considerava um escravo, porque o seu espírito era livre. O Deus dos hebreus era um Deus que cuidava dele, e José não tinha uma Bíblia para ler todo dia, mas ele se firmou no propósito. Ele se firmou em uma promessa, ele se agarrou em um sonho que ele tinha. Se Deus tem propósito, não importa por onde eu tenha que passar para que o propósito se cumpra, mas uma coisa eu sei, no tempo certo Deus exaltará o seu servo. Foi para a casa de Potifar administrar riqueza. Depois que ele aprendeu a administrar riqueza, aconteceu aquele episódio da mulher de Potifar e José foi parar na prisão. Deus habilitando José. José foi parar na prisão porque na casa de Potifar ele aprendeu a administrar riqueza. Na prisão, José aprendeu a administrar na escassez, com pouco.
Porque na prisão tudo é limitado. Então José, ele trabalhou com aquilo que chegava até ali. Então ele aprendeu a administrar com pouco em tempo de crise. Você sabe por que Deus faz isso? Depois que José sai da prisão, que ele aprendeu a administrar riqueza, que ele aprendeu a administrar na escassez, porque 7 anos de fome viria. Então José ia aprender nos 7 anos de fartura, economizar, guardar, se prevenir. Muitos mantimentos. Olha da casa de Potifar. Potifar era rico, colocava dinheiro na sua mão e ele administrava a riqueza. Nos 7 anos de fartura, José aprendeu a guardar, colher, estocar riqueza, guarda. Nos 7 anos de escassez, vamos administrar. No tempo de escassez, o que nós aprendemos no tempo da fartura. As pessoas não sabem administrar suas crises porque quando eles têm a oportunidade, no tempo de fartura, eles aprenderem a administrar aquilo para que no dia da escassez ele tenha, eles extraviam tudo. No tempo da escassez ele passa fome porque não aprendeu a administrar no tempo da bonança. Ele não se preveniu para os tempos difíceis. Quando vem as crises, quando vem os dias difíceis, as pessoas aceitam, elas se lançam, elas se enchem de uma autocomiseração e dizem: o pobre tem que morrer, eu sou um pobre coitado. Nada disso. Você tem valor, você tem personalidade, você tem força, você tem um Deus que te conduz, você só precisa compreender o porquê disso. Tem pessoas que passam por crise e ficam dizendo: Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Ele está treinando você. José não se perguntou: Senhor, por que eu fui rejeitado pelos meus irmãos? Por que eu fui vendido por eles? Por que se eu sou filho de promessas, por que hoje me tornei um escravo? Por que eu fui vendido? Por que eu estou numa prisão? Qual foi o crime que eu cometi? José não pensava sobre isso. Ele sempre estava olhando para o alvo. José ele não murmurou porque ele começou a administrar cada segundo, cada momento da sua vida com maestria e sabendo que o Deus dos Hebreus tinha algo na vida dele e um propósito maior, até porque Deus já tinha antecipado isso, tinha mostrado, revelado a ele nos sonhos. Não deixe que a crise apague os seus sonhos. Se você tem projetado algo para a sua vida, não deixe que a crise roube isso de você. Administre no dia da crise, mas sempre olhando para frente. José estava na prisão, o futuro era incerto, mas uma coisa tinha certeza: o Deus dos Hebreus está comigo. O meu Deus é que me sustenta. E chegou um dia que José agora tem que sair do calabouço, porque o dia do treinamento acabou. Agora é o dia de exercer o que você aprendeu. Tem pessoas que entram em luta, saem da luta, mas não aprendem nada, pelo amor de Deus. Na crise você também aprende, nas lutas você está sendo habilitado. Por quê? Porque quando você está sendo habilitado na luta, você sai dela mais forte. Você sai mais maduro. Você compreende, você pode até enfrentar outras lutas, mas você sabe como sobressair por elas e delas. Porque você é uma pessoa inteligente. José sai do mais baixo nível do calabouço
e senta na cadeira de governador da maior potência do mundo antigo daquela época. Você nunca vai sentar numa cadeira de um governador, de um presidente, de uma igreja, de um ministério, sem antes você ter passado pela escola das lutas, da rejeição, da humilhação, daqueles que apontam o dedo na sua cara e diz que você não vai alcançar, que você não é, que você nunca vai ser. Acredite no Deus que você serve. Porque se Deus ele deu sonhos a você, se ele revelou sonhos a você, é porque é você que Deus quer usar nesse tempo, nessa geração, para que você seja um canal de bênção, de avivamento para os demais. Seja você aonde você estiver. Confie no Deus de Israel. Confie no Deus Todo-Poderoso. Assim como o Senhor fez com José, passar por todo esse processo, mas ele não abriu mão dos seus sonhos. A palavra de Deus hoje para você é: não importa o que você está passando e por onde você vai ter que passar ainda, mas uma coisa é certa, não deixe que os seus sonhos se apaguem. Não desista dos seus sonhos, mas continue crendo, perseverando. Porque aqueles que venderam José um dia, eles se dobraram diante do governador. Olha o sonho se cumprindo. José, como governador, seus irmãos se dobraram diante do governador, de uma autoridade. Os que venderam José por causa da inveja, do ódio, dos ciúmes, aqueles homens agora tiveram que encarar José como governador do Egito. Aqueles homens tiveram que se render à vontade de Deus e saber que quando Deus tem propósito na vida do homem, Deus cumpre. E o próprio José entendeu: olha, vocês me mandaram para o Egito para que eu pudesse hoje ter condições de salvar a todos. Não desista do propósito, porque através de você que está me ouvindo, é você mesmo, através de você, Deus quer te usar como um canal para você abençoar a sua família e os demais. Porque o propósito de Deus, ele não está condicionado a apenas um povo, apenas um pequeno grupo, mas através de você, o Senhor vai alcançar várias pessoas. A bênção de Deus na vida de José não foi apenas para os hebreus, foi para os egípcios, e foi para os hebreus, e foi para as demais nações que se encontravam faminta e sedenta. O propósito de Deus na minha e na sua vida é para que você seja um canal de bênção para os seus e para os demais. Mas para que isso aconteça, não abra mão dos seus sonhos. Acredite que o Deus que te revelou é o Deus que te dá graça para que você consiga alcançar o que Ele estabeleceu como meta para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe esta mensagem. Nos visite no nosso grupo no Facebook, Grupo Luz do Mundo. E temos uma página, a Assembleia de Deus Luz do Mundo, também no Facebook. Nós estamos fazendo um trabalho extraordinário. Visite-nos, compartilhe e ajuda-nos em oração para que o reino de Deus seja divulgado nesse tempo e para esta geração. Que Deus te abençoe de forma poderosa em nome de Jesus.